Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo, desse nosso grupo quântico de física. Boa noite aos convidados. Vamos então retomando essa nossa conversa sobre mecânica quântica. Não nas suas formalidades matemáticas, mas nos seus conceitos. Vamos conversar desse assunto aqui hoje. Vamos esperar um pouquinho a chegada dos convidados. Daqui a pouquinho começa a chegar os nossos convidados, e nós vamos conversar do assunto, vamos conversar da mecânica quântica. É novidade, muita gente já escutou falar, já ouviu falar, mas há quem diga que é uma coisa difícil de entender, O entendimento, às vezes, é difícil, mas tem muitas ferramentas, muitas informações tratando desta novidade, desta nova onda de informação da mecânica quântica. Dentre elas, existe aquela informação, existe um princípio conhecido em física como ressonância harmônica. As pessoas estão chegando, eu já vejo aqui algumas pessoas chegando, mas como nós não temos ainda as moderadoras, nós vamos responder na volta. Nós vamos voltar com as questões, com as perguntas, e tudo isso vai acontecer na volta. Na volta. Mas nós vamos falando e dizendo dessa nova onda de informação da mecânica quântica, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos seus conceitos, falando de vários princípios aqui, mas principalmente desse princípio conhecido em física como ressonância harmônica. Mas o que é a ressonância harmônica? A ressonância harmônica é uma contribuição do professor Hélio Couto, mas é também uma ferramenta da física quântica para a expansão da consciência, para a transferência das informações, para a evolução espiritual. Então, as informações estão disponíveis, estão acessíveis. Você pode acessar, principalmente através desse princípio conhecido em física como ressonância harmônica. Então, as informações, todas as informações sobre como funciona o universo. Eu estou vendo aqui o Fábio, como é que é o nome? Fábio Denste. Fábio Denste Souza está assistindo. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui nesse nosso encontro de hoje. Então, a ressonância harmônica trata da expansão da consciência, da evolução espiritual e da transferência das informações sobre todas as coisas, mas principalmente sobre como funciona o universo. Como funciona o universo sem uma nova onda de informação. E é isso que a mecânica quântica faz. Mas todo o problema é o ego. O ego é que cria as dificuldades, O ego não aceita, o ego
resiste ao crescimento, o ego traz muitas dificuldades, ele rejeita, ele resiste à transferência da informação, o ego resiste, o ego cria dificuldades e resiste à expansão de consciência, à evolução espiritual, né? Então, o ego cria dificuldades. Por que isso acontece? Porque o ego, ele está sempre na contramão dos seus interesses, de tudo que você deseja, mas, sem perceber, você está sempre emaranhado naquela rede psicoenergética que impede o crescimento, que impede a evolução. Tudo isso acontece por parte do ego, principalmente porque o ego não quer sair da zona de conforto. As coisas não acontecem em razão do ego, que cria as dificuldades, né? Cria toda sorte de dificuldade, porque não aceita sair da zona de conforto. E isso traz muitas dificuldades, isso cria grandes problemas, grandes dificuldades, porque você não consegue criar. O processo criativo está intimamente ligado aos seus sentimentos. Então, sentimentos de dúvida, medo, traumas, tabus, preconceito, dificulta a criação da sua própria realidade. Essa realidade criada deve ser feita através dos sentimentos, mas não sentimentos negativos como estes colocados aqui, que a gente já falou, de dúvida, medo, né? Dúvida, medo, traumas, tabus, preconceitos, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento. Todos esses sentimentos que atrapalham a criação da realidade de acordo com os seus desejos. Para que você possa criar uma realidade melhor, os sentimentos deverão ser de amor, né? Sentimentos de alegria, de amor, alegria, felicidade e gratidão aproxima você com muito mais facilidade de tudo que você deseja, de tudo que você quer. Então, são os sentimentos positivos. A pessoa tem que estar vibrando nos sentimentos positivos para obter o atendimento dos seus desejos. Mas, enfim, cada um cria a sua própria realidade. Você está criando a sua própria realidade. De qualquer forma, você cria a realidade. Mas o que determina uma realidade melhor, uma realidade criada de acordo com os seus desejos, é o sentimento, né? Então, sentimentos de traumas, de dúvida, medo, esses sentimentos atrasam e atrapalham a criação dos seus desejos, das coisas que você deseja. Então, estes sentimentos precisam ser sentimentos que estejam vibrando positivamente, sentimentos de amor, alegria, felicidade, gratidão. Isso sim, isso aproxima você rapidamente do que você deseja, do que você quer, do que você mais quer. Então, é preciso que haja a expansão da consciência. Para entender isso, tem que haver a expansão da consciência, tem que haver a evolução espiritual, né? Então é isso que a mecânica quântica faz, né? As pessoas não estão
já ouviram falar, mas ainda não estão bem informadas sobre como funciona esta nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas. Então, existem muitas ferramentas, muitas informações e ferramentas para informar sobre a mecânica quântica, né? A ressonância harmônica é uma delas, como a gente já falou, é uma ferramenta criada pelo professor Hélio Couto. Mas o que é isso? O que é esta ferramenta? O que significa isso? O que significa a ressonância harmônica? A ressonância harmônica é uma ferramenta da física quântica para a expansão da consciência, para a evolução espiritual e para a transferência das informações. As informações vão entrando, as informações vão acontecendo através desta nova onda de informação da mecânica quântica que fala de como funciona o universo. Tudo que existe aqui é feito de energia, é feito de átomos. E tudo que é feito de átomos tem um campo. É o campo eletromagnético. Esse campo, ele tem dois lados. De um lado é a informação propriamente dita, e do outro lado é a energia. Então, daí você tem agora a mecânica quântica dizendo que tudo é onda. Tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. São infinitas possibilidades. Possibilidades de quê? Possibilidades de ondas, possibilidades de uma realidade quântico-holográfica. Essa realidade está administrada pela consciência. Por isso é que se diz, em termos de mecânica quântica, que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. A onda, quando reduzida na sua frequência, a sua velocidade, né, manifesta a realidade, manifesta a matéria, não é? Então, a matéria não é nada mais, nada menos que energia condensada, energia congelada, não é? Mas o ego cria dificuldades, o ego não aceita. Então, toda a dificuldade das pessoas com relação ao que é novo, com relação à mecânica quântica, está no ego. O ego cria dificuldades, o ego está sempre nas sombras da escuridão, ele está sempre emaranhado naquela rede psicoenergética que impede o fluxo, que cria problemas, cria dificuldades e vai seguindo com as restrições. O ego rejeita tudo que é novo, né? Tudo que é novo encontra muita dificuldade por parte do ego, né? Então, ultimamente tem se falado muito das leis, né? São as leis de atração e manifestação da mecânica quântica, porque falar de mecânica quântica e falar sobre como funciona o universo é a mesma coisa. É uma novidade que chegou. Essa mecânica quântica pretende estabelecer uma ponte entre a espiritualidade propriamente dita e a ciência, né? Coisa que jamais aconteceu em tempo algum. Era sempre aquele atrito entre a espiritualidade e a ciência, entre a igreja
que trata da espiritualidade e a ciência. Sempre houve aquele atrito difícil de conviver, difícil. Acabou então ficando a igreja de um lado e a ciência do outro. Mas agora, com a nova onda de informação da física quântica, com a mecânica quântica, a ciência está agora tentando em construir essa ponte entre a espiritualidade e a ciência, né? Então, o ego cria as dificuldades. Então, voltando com as leis, né? Nós estamos falando das leis, são as leis de atração e manifestação do universo, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis com os seus sentimentos, mas nem sempre de acordo com os seus desejos. Por que isso acontece? Isso acontece por causa dos seus próprios sentimentos na contramão dos seus desejos. Isso tem a ver com o ego. Quando se fala do ego, você está falando da consciência. Trata-se da consciência egóica. E aí é que está o segredo. Todo o segredo está nessa questão do ego, né? Então, a consciência egóica, quando você está falando do ego, você está falando da consciência egóica, né? Por isso, mas o ego cria problemas, o ego cria resistência. Mas o ego, olha só, o ego opera no sistema de crenças, né? A consciência egóica opera no sistema de crenças. E essas crenças, a grande maioria das crenças, das nossas crenças, são crenças limitantes, são de crenças negativas, né? Então, o ego cria problemas. Enquanto o ego não se livrar dessa sujeira, dessas crenças limitantes, não tem como o sujeito avançar, não tem como obter resultados com a nova onda de informação da mecânica quântica, né? Então, é preciso que aconteça primeiro a limpeza das crenças negativas, né? Todas as crenças negativas têm que passar no processo da limpeza, tem que acontecer a limpeza para que você possa, então, desfrutar desta nova onda de informação. Mas por que isso acontece? Por que o ego está, ou melhor dizendo, por que o sistema de crenças está recheado dessas crenças limitantes, dessas crenças negativas? Por que isso acontece? Isso acontece por causa dos implantes, são chamados imprints e condicionamentos. São os implantes e condicionamentos que a pessoa recebe, na verdade, esses conteúdos de crenças a nós transmitidos, não passa de interpretação da verdade aceita. Mas aceita por quem? Aceita por nossos antepassados, aceita por nossos antepassados que vieram nos repassando tudo isso como se fosse verdade absoluta. Mas com o advento da física, da mecânica quântica, a gente a ficha cai, começa a cair, e você
já entende que não é nada disso, né? Que, na verdade, você recebe isso na infância, até os 7 anos de idade, você vai recebendo todas essas informações de crenças limitantes, e isso vem sendo enfiado goela abaixo, e de sorte que você não numa idade tão tenra como acontece a nível dos 7 anos, você não tem como se defender das autoridades, do que falam as pessoas. Então, vai se criando este sistema de crenças recheado de crenças negativas. Como o ego ele controla o sistema de crenças e ele atua principalmente com as crenças negativas, ele vai reforçando isso através dos sentimentos, né? Então, é aquilo que a gente já dizia, quer dizer, sentimentos de dúvida, medo, traumas, tabus, preconceito, ciúme, inveja, ódio, raiva, tristeza e aborrecimento, são sentimentos negativos que só traz como resultados coisas desagradáveis. Vai se tornar numa realidade desagradável, porque você está envolvido com as crenças negativas, com as crenças limitantes. Isso é uma sujeira, você tem que descobrir uma nova onda de informação para fazer a limpeza, para que você possa, então, vibrar numa frequência mais elevada, frequência de alegria, de amor, alegria, felicidade e gratidão. Só assim é que você pode se livrar com essa nova onda de informação, você vai poder se livrar das crenças limitantes, das crenças negativas, e aí sim começar a criar uma nova realidade, né? Uma realidade que possa acontecer de acordo com os seus desejos, não é? Porque o problema está nos sentimentos de dúvida, de medo, essas coisas. Isso tem a ver com as leis, né? São as leis de atração e manifestação do universo, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis com os seus sentimentos, mas nem sempre de acordo com os seus desejos. Por que isso acontece? Por causa dos seus sentimentos na contramão dos seus desejos. Então, isso tem a ver com esta nova onda de informação da mecânica quântica. Para você se livrar desses entraves, de todas essas crenças negativas, você precisa dessa nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas, onde a ressonância harmônica é aquela ferramenta mais interessante, porque através dessa ferramenta você pode construir na sua mente esta ferramenta da ressonância harmônica, pode construir um grande acervo de informação na consciência da pessoa, na mente da pessoa. Está tudo acessível, está tudo disponível e acessível para quem tem o conhecimento de acesso, principalmente para quem tem o conhecimento de acesso. Eu acesso as informações e as transfiro para você. Então, as informações entram, elas vão entrando pelas sinapses e microtúbulos neuronais. Elas vão entrando pelo alto da cabeça, através das sinapses e microtúbulos neuronais,
e vão seguindo, envolvendo todo o seu organismo do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual, e vão seguindo pelo mundo da inconsciência até alcançar o subconsciente, porque é no subconsciente que estão guardadas as informações que você tem. Todas as informações que você tem estão guardadas no subconsciente. Quando você precisa, aquilo vem à tona. Isso se não houver resistência, se não houver o impedimento, porque o ego muitas vezes impede, o ego cria problema, cria dificuldade, o ego cria dúvidas, medos, traumas, tabus, preconceitos. Então, o ego é que é o grande problema. O grande problema do não entendimento, da não aceitação da mecânica quântica é o ego. O ego cria dificuldades contra tudo que é novo. E as pessoas não estão bem informadas com relação a esta nova onda de informação. E escutam falar, ouvem falar desta nova onda e acabam muitas vezes desistindo e muitas vezes dizendo que a teoria é muito bonita, mas que é muito difícil e que tem dificuldades para entender. Mas quem já está bem informado já percebeu, já entendeu sobre como eliminar, sobre como resolver essas dificuldades, que se faz através das ferramentas, onde a ressonância harmônica é aquela ferramenta que funciona através desse princípio que a gente já falou. Existe um princípio conhecido em física como ressonância harmônica e que pode contribuir para o esclarecimento, para que você venha a desfrutar desta nova onda de informação da mecânica quântica. Mas, de modo geral, o ego cria situações, cria complicações. Muitas vezes a pessoa está interessada, mas aí fica na dúvida, fica confusa, e as pessoas estão envolvidas nestas dificuldades e cai naquele mundo de ilusão, né? As pessoas estão iludidas, estão completamente iludidas. Está todo mundo entendendo e compreendendo que tudo é maciço, tudo é massa, tudo é físico, mas não consegue pensar de outra forma, não consegue entender de outro jeito, de outra forma, senão através da ideia de que tudo é maciço, de que tudo é massa, aquela realidade física das coisas. Mas os físicos já fizeram os experimentos. Não, na verdade, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, mas o que predomina é a onda. Então, tudo é onda, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. São infinitas possibilidades. Os físicos já fizeram os experimentos, já está provado através dos experimentos, principalmente o experimento da dupla fenda, mostrando mostrando o comportamento da energia. Porque quando você está falando de onda, você está falando de energia. Então, mostra o experimento da dupla fenda, mostra o comportamento da onda, mostra o comportamento da energia, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar mais deste experimento da dupla fenda. Mas então,
na verdade, tudo é onda. Tudo é onda, tudo é energia, tudo é possibilidade. A onda que predomina. Nós estamos numa realidade de onda-partícula, mas a predominância da onda, a onda é que faz tudo, que onda é essa? É aquela onda primordial de energia que as pessoas, em geral, chamam de Deus, né? Para as pessoas, em geral, quando se fala de Deus, elas não têm nenhuma outra informação que possa esclarecer o que é isso. Mas chegou agora, chegou a física chegou para criar essa ponte, explicar e mostrar que o experimento da dupla fenda mostra o comportamento da onda, mostra o comportamento da energia. Então, já fizeram os experimentos. Eu gosto mais daquele experimento mais simples, que fala da tábua de amparo e anteparo, né? Então, nessa tábua de amparo, abriu-se a dupla fenda, né? Abriu-se duas fendas, né? Então, é a chamada dupla fenda. E os experimentos foi feito ali, vários experimentos, mas tem um que eu gosto muito, que é esse, que usa o canhão de coisas físicas e também o canhão de elétrons. Então, fizeram esses experimentos e atiraram usando o canhão que atira coisas físicas, bola de gude, por exemplo, né? Então, atirou-se com as bolas de gude para começar o experimento. Como era de se esperar, as marcas ficaram lá no anteparo em forma de duas listas na vertical, né? Mas depois atirou-se com o canhão de elétrons na expectativa de obter o mesmo resultado. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu então? Aconteceu N linhas assim, ó, expandidas tanto para a direita quanto para a esquerda, né? E os físicos, é claro, ficaram intrigados com aquilo e resolveram, então, construir um observador eletrônico e atirou-se novamente com o canhão de elétrons, agora para confirmar, na expectativa de confirmar o resultado obtido das linhas expandidas. Mas o que aconteceu? Na verdade, o que eles esperavam não aconteceu. O que aconteceu então? Aconteceu exatamente aquilo que havia acontecido com as bolas de gude. E isso já foi o suficiente, porque daí chegaram à conclusão de que a energia se comporta como onda ou partícula dependendo do observador. Então, como construíram aquele observador eletrônico, foi possível detectar o comportamento da onda, o comportamento da energia, coisa que quando se atirou com o canhão de elétrons pela primeira vez, não foi possível, porque o olho humano
não é capaz de enxergar coisas infinitamente pequenas, como acontece, como é os elétrons, né? Então, os elétrons são coisas infinitamente pequenas. Só mesmo um observador eletrônico para mostrar o comportamento da energia, né? Então, isso foi feito. Isso aí ficou, esse experimento é o principal experimento da mecânica quântica que definiu tudo. E com o desenvolvimento, com o avanço dessa nova onda de informação, foi possível criar muitos outros experimentos, muitas outras ferramentas, como nós estamos hoje aqui conversando, desta ferramenta, desta contribuição do professor Hélio Couto com a ressonância harmônica, que que constrói esse grande acervo de informação na consciência da pessoa, na mente da pessoa. Então, tudo isso foi possível. E é por isso que a gente está conversando disso aqui. Se não tivesse por trás a ciência, se esses experimentos científicos não existissem, ficava difícil para a gente conversar do assunto, porque primeiro porque não se tinha informação a respeito, não se tinha como conduzir uma conversa dessa, e depois porque se alguém fizesse isso pura e simplesmente por uma outra razão qualquer, senão essa razão científica dos experimentos, todo mundo seria taxado de doido, de maluco, né? Mas, felizmente, tem esses experimentos, muitos experimentos, que já demonstraram o comportamento da energia, e a gente está aqui conversando desta nova onda de informação, onde a gente incentiva as pessoas na busca do conhecimento, na busca da expansão de consciência, da evolução espiritual e da busca das informações para entender melhor sobre como funciona o universo. Aí é que você entra em contato com esta nova onda de informação, onde tudo é onda, tudo é energia, tudo é possibilidade, tudo isto é administrado pela consciência. A consciência administra tudo, né? Então, quando escolhe uma possibilidade qualquer, você está escolhendo uma onda de possibilidade quântica, né? E esta onda de possibilidade, ela se transforma, ela vira logo uma probabilidade. As probabilidades vão se transformando, vão virando outras coisas, vão virando elétrons, nêutrons, prótons, quarks, e vão assim se transformando. A mecânica quântica vai dizer que a primeira vez que algo apareceu na matéria, que alguma coisa apareceu na matéria, foi através do bóson de Higgs. Esta é a informação clássica da mecânica quântica para esta nova onda de informação, para aquela onda primordial de energia, né? Então, este bóson de Higgs, também chamado de possibilidades, que são infinitas possibilidades, ele vai se transformando, ele vai virando outras coisas,
não é? Porque você está falando de ondas de energia, de ondas de possibilidades, e quando você escolhe uma dessas possibilidades, ela se transforma, ela vai virando outras coisas, como elétrons, nêutrons, prótons, quarks, átomos e moléculas, células e seres das mais variadas espécies, né? Então, a onda, quando reduzida na sua frequência, manifesta a matéria, manifesta todas as coisas que estão à nossa volta, que estão debaixo da nossa observação, e outras tantas que estão fora do nosso poder de observação consciente, né? Porque você é um observador consciente, e aí, com isso, você cria a realidade. Mas falar da realidade criada, quando você fala de algo assim do dia a dia, que as pessoas conhecem, que sabem como faz, como é feito, é uma realidade criada que todo mundo aceita, mas essas possibilidades, através do seu poder de observação, isso é uma coisa difícil de aceitar. É bonito de entender, mas é difícil de aceitar. Por quê? Por causa do ego, por causa da consciência egóica. Mas essa mesma consciência egóica que vai administrando as coisas, principalmente no que se refere àquilo que todo mundo conhece, aquilo que é aceitável. Mas existe a consciência do todo, existe a consciência primordial de energia. Essa consciência está embaçada. Embaçada por quê? Por causa do ego, que é como se fosse uma cebola cascuda, e as cascas, à medida que as informações vão entrando, você vai tirando as cascas da cebola e vai em busca da iluminação, porque a centelha divina está envolvida na sujeira, nas cascas da cebola. Então tem que tirar as cascas, tem que tirar toda essa sujeira para que o todo possa se refletir, para que a iluminação possa acontecer. E só assim é que você vai poder criar a realidade de acordo com os seus desejos. Fora disso, a realidade acontece, mas ela acontece não de acordo com os seus desejos, ela acontece de acordo com os seus sentimentos. E sentimentos negativos, na maior parte das situações, são sentimentos negativos de dúvida, medo, traumas, tabus, preconceitos. Para que haja um outro sentimento, aquele sentimento de amor, de alegria, felicidade e gratidão, então é preciso vibrar nos sentimentos positivos, né? Sentimentos de amor, alegria, felicidade e gratidão. Então, a situação está nesse pé, porque está faltando informação. O ego, o que é o ego, gente? O ego é o eu de cada um de nós, o ego é a pessoa de cada um, o ego sou eu, é você. Então, o ego cria dificuldades, né? Ele cria essa série de problemas, essa série de dificuldades. Como já disse, o ego está sempre escondido, ele é como se fosse aquele inimigo oculto. O ego está lá escondido nas sombras da escuridão, emaranhado naquela rede psicoenergética que impede o fluxo, impede o fluir
naturalmente na direção dos seus desejos, dos seus interesses. E então você tem, as pessoas em geral têm essas dificuldades. E aí para superar isso, precisa de entender sobre como funciona o universo, precisa entender das leis de atração e manifestação do universo, aí segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis com os seus sentimentos, mas nem sempre de acordo com os seus desejos, né? E aí, mais uma vez, a gente pergunta, por que isso acontece? Por que isso vem acontecendo e acontece com as pessoas, com todo mundo? Isso acontece principalmente com quem não tem essa nova onda de informação. Acontece por quê? Acontece por causa dos seus sentimentos na contramão dos seus desejos. Então, esse é o X da questão, este é o segredo, né? O segredo dos segredos, porque quando se fala dos sentimentos, você está falando do sentimento egóico e, portanto, está falando do ego. O ego opera no sistema de crenças e o sistema de crenças está, como já disse, recheado de informações negativas, de crenças negativas, né? E assim você tem essas dificuldades por causa do ego, né? E então, o que nós temos que ressaltar? Nós temos que ressaltar a falta de informação. As pessoas têm dificuldades com as informações. Quando se fala de uma novidade como essa da mecânica quântica, as pessoas têm dificuldade. As pessoas gostam da teoria, da conversa e tudo mais, mas não sabe, ainda não entende como acessar as informações, dominar as informações. Por isso é que tem que se valer das ferramentas para entender melhor. O entendimento da mecânica quântica pode ser facilmente assimilado através desse princípio conhecido em física como ressonância harmônica, né? E a ressonância harmônica, o que é isso, né? O que é a ressonância harmônica? Uma ferramenta da física para a expansão da consciência, para a evolução espiritual, para a transferência das informações sobre como funciona o universo, sobre muita coisa, mas principalmente sobre como funciona o universo. Então, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. E por isso é que o observador cria a sua própria realidade. Você cria a sua própria realidade através da consciência. É a consciência que cria a realidade, né? Então, a realidade criada acontece através do seu olhar, da sua observação. Quando você está olhando, é uma coisa, e quando não está olhando, é outra coisa. Quando você está olhando, acontece a realidade física. A realidade física de tudo aquilo que está à sua volta é criado pelo seu poder de observação, pelo seu olhar. Quando você vira as costas e vai noutra direção, aquilo que antes era uma realidade física, agora é onda. Isso é a grande novidade da física quântica, da mecânica quântica. Mas o ego não aceita, as pessoas não aceitam.
porque eu estou falando do ego, eu estou falando de você, eu estou falando das pessoas, eu estou falando do eu de cada um. Então, as pessoas não aceitam. Por que não aceitam? Por falta de informação, né? Então, é preciso incentivar as pessoas na busca de informação, né? Então, é isso que está para acontecer. O incentivo nosso é neste sentido, incentivar as pessoas na busca desta nova onda de informação. Então, isso é o que precisa acontecer, né? Porque, de outra forma, vai continuar como está. Toda esta complicação de tudo que está acontecendo de pior permanece, vai continuar por falta de informação. Bom, gente, por hoje eu acho que já conversamos, já falamos do próximo em nosso encontro. Provavelmente a gente já vai ter as moderadoras aqui para selecionar perguntas, né? E aí para a gente comentar das perguntas e falar do entendimento que se tem dessas questões, e tudo isso vai acontecer no decorrer desses nossos próximos encontros que vamos continuar falando da mecânica quântica, falando desta nova onda de informações. Então, eu agora nós vamos encerrando aqui, eu quero então agradecer a todos que participaram, principalmente ao Fábio, o nome é difícil, Fábio Fábio de Souza. Fábio de Souza está assistindo, está ao vivo, quero agradecer. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado pela sua contribuição, assistindo com a gente e ouvindo aqui esta nossa conversa sobre a mecânica quântica. Muito obrigado. Tenha, então, uma boa noite e até o nosso próximo encontro, que nós vamos divulgar para que aconteça, quem sabe, no próximo sábado. Boa noite e muito obrigado.